Estamos ao vivo? Que coisa boa, hora de fixar o tema dessa noite. Leitura bíblica com prazer. Pronto, o comentário fixado. Gente, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos, por favor, me digam se o comentário tá, se o som tá ok, se a imagem tá ok. Que honra ter vocês aqui mais uma noite. Olha, Sara Dizascope, Rogério Paiva. Tá me ouvindo? Que coisa boa, de Ilhéus, Maurício, Fabiana, nossa amiga, companheira de sempre. Que coisa boa, a imagem tá tranquila também, estão vendo? Alguém já vai reclamar que tá com delay? Quem é que vai hoje? Quem vai falar hoje tá com delay? Tudo ok, que maravilha. Gente, olha, é, vocês vão chegando aí, se puderem dizer de onde são. Yuri, boa noite. Chegando um povo bom. Feira de Santana sempre bem representado. Edson do Pará, coisa boa. Eu leio e falo sozinho, normal. Super normal, Lori. É nóis. Volta Redonda, Sorocaba. Você que tá aí de Sorocaba, dá um abraço pro Fernando também, tá? Quem lê que entenda. Salvador, Itapuã. Gente, olha, em primeiro lugar, queria agradecer pela galera que colou em peso no São Luís do Maranhão, Matheus, na Semana do Desafio que a gente fez na semana passada. Foi espetacular. Quem estava aqui não me deixa mentir. Foi um momento de um crescimento absurdo e que foi surreal. Surreal mesmo, porque a gente deu um up. A proposta era do zero à interpretação. Eu tenho certeza que quem acompanhou pelo menos 2 dias não tá mais no zero. A gente tem o grupo do Telegram lá onde todas as lives ficaram salvas. Foi espetacular. E no último dia a gente lançou aqui a Santo Antônio de Jesus, claro que conheço. A gente lançou um projeto novo que foi a Comunidade da Interpretação. Rafa Neri, meu pastor querido, amado, Tiago Barros, parceirão. A comunidade de interpretação, gente, é um espaço, é uma turma, primeira turma que a gente vai lançar e fechar já para quinta-feira. Quinta-feira é o último dia de inscrição, tá? E é um projeto de uma imersão muito mais ampla na interpretação bíblica, com muito mais método, com mais módulos, com um aprofundamento na exegese, um aprofundamento na hermenêutica, módulos exclusivos só sobre aplicação, só sobre homilética, um link, ó, quem quiser o link do Telegram pode mandar um direct pra mim, tá? Eu coloquei na bio o link da inscrição da comunidade. Mas a gente vai ter um material exclusivo de homilética aplicada à pregação e a gente vai ter módulos, gente, só sobre a interpretação de cada estilo literário, um módulo só sobre a interpretação de Pentateuco, sobre a interpretação de sapienciais, de históricos, de profetas, de evangelhos. Eu tirei o link do Telegram da bio, tá? Agora só para aqueles que. O link da bio agora é para inscrição na comunidade da interpretação. Dá uma visitada lá porque vai ser muito legal. E eu falei, o preço é uma mensalidade de R$ 23. Quem quiser entrar no Telegram vai ter certificado, vai ter tudo isso. E qualquer outros assuntos a gente vai dando esclarecimentos ao longo da semana, mas tá muito legal esse projeto. A turma fecha quinta-feira, não vou prorrogar a inscrição, tá? Só quando abrir outra turma, é quinta-feira mesmo e acabou. A mensalidade de R$ 23. Se você quiser pagar de uma só vez, você vai ter um abatimento que vai dar o equivalente a R$ 19 por mês, mas você vai pagar tudo de uma vez só, no boleto, tá? A gente parcela no cartão, aí fica 12 vezes aí R$ 23 por mês. O curso você vai ter acesso por um ano, vai ter uma comunidade no Facebook, vai ter um curso, vai ter exercício, vai ter interação, vai ter lives exclusivas, vai ter muita coisa boa. Mas vamos lá, vamos à vaca fria, vamos falar de jangada, que é pau que boia. Eu gosto muito desse ditado, embora muito pouca gente entenda. Hoje eu tenho um convidado hiper mega especial, meu amigo Leonardo do Dizascope. Eu não vou delongar muito, mas não. Aqui, meu irmão.
com todas as bênçãos e as riquezas do céu. Léo, se achegue, está sendo convocado à sala de justiça. E aí, meu amigo? Muito boa noite, tudo bom? Que honra para mim estar aqui com vocês. É isso, a honra é toda minha. Tô com muita. A honra é toda minha. Você me ouve bem? Oi? Você me ouve bem? Peraí. Aí, agora acho que sim. Pode falar. Pronto, tá me ouvindo tranquilo? Agora sim. Tava um pouquinho baixo aqui. Show de bola. Gente, hoje eu tenho a honra de receber esse cara que, além de ser um amigo, é uma influência para minha vida. É um cara, uma inspiração. A live de hoje vai ficar salva, tá? Vai ficar no meu IGTV direto e vai lá pro feed. Léo, para mim, não é só um amigo. A gente se conheceu através do Douglas, do Desascope e tal. A gente se aproximou, ele esteve aqui na Bahia no início do ano, um pouquinho antes da pandemia, conseguiu pegar ainda uma boa parte das coisas tudo aberta. Pegou praia, pegou chuva, é, mas ele e Ellen, um casal abençoado, que eu tenho uma amizade, um carinho absurdo. Não só isso, não só amizade eu tenho por ele. Eu tenho ele como uma fonte de inspiração. É um dos caras que me inspira como pessoa, como servo de Deus, como crente, como filósofo, porque é a área de atuação dele. E ele faz um trabalho magnífico. Se você não conhece o trabalho do Léo, gente, eu aconselho e recomendo muito que comece a seguir ele para ontem. Porque Léo tem um trabalho que é o trabalho de Amigos do Livro. Uhum. Então, ele traz um incentivo à leitura. E eu não conheço alguém da idade de Léo que tenha lido tantos livros quanto o Léo na vida. É, é impressionante. O cara é uma máquina de leitura. E não é só uma máquina de leitura, ele é uma máquina de replicar métodos de leitura, incentiva a leitura, gosto pela leitura. Ele faz isso de uma forma absurdamente magnífica. Então, se você não conhece ainda o trabalho do Léo, comece a seguir ele urgente. Se quiser, saia da live só para seguir ele e volte. O cara é top das galáxias, você é top e o resto é sutiã. Já falo isso para muito pouca gente, mas você merece, Léo. Então, eu tenho muito prazer de te conhecer, de ser seu amigo e de receber as inspirações que você traz pra gente. Seja bem-vindo, a casa é sua, meu irmão. Meu amigo, cara, eu não tenho nem palavras para descrever você, a Ana aí. Vocês me constrangeu eu e a Ellen aí. E eu confesso assim que eu acho que eu tenho umas 5 pessoas que marcaram a minha vida, assim, que eu posso definir Leonardo antes e depois, né? Acho que a primeira, e lógico, a mais importante da lista é Jesus. Depois eu tenho a Ellen e o Douglas faz parte dessa lista, mas eu confesso que você tá dentro desses 5 aí, viu, cara? Nossa, Então, cara, Deus, tu é doido, faz depois comigo não. que eu criei amizade com você, eu falei, meu amigo, agora eu não vou entender mais as coisas erradas. Agora eu... Cara, Eu sou pai de família, pô, não posso ter uma emoção dessa assim, não. Tenho um filho pra criar. obrigado pela confiança de vocês todos aí. Eu sou apaixonado em você, no Rafinha, na Ana, no Silas, na Ana também lá, que são uma família muito importante. Que beleza, que beleza. Gente, ó, Ana até perguntou, minha esposa, tá no quarto assistindo a gente aqui. Uhum. Se tinha um Instagram específico, Amigos do Livro, não. Amigos do Livro é um projeto dele, de Léo. Ele sempre fala, ó, bom dia, Amigos do Livro, é quase um jargão. Mas é o perfil dele mesmo, é no perfil de Léo mesmo que ele fala as coisas, é, que ele dá as dicas, que ele faz lives todas as manhãs, que traz incentivo, indicação, resumos de obras que ele leu e dicas muito importantes, sobretudo para a leitura bíblica. E é esse o nosso assunto de hoje. É nossa pauta de hoje, falar sobre leitura bíblica. Léo, é o seguinte, eu não vou desativar os comentários não, gente. Podem participar, o objetivo aqui é bate-papo hoje, não é tão aula, Sim. tá? Semana passada eu desativei porque era para dar aula mesmo. Uhum. Hoje é bate-papo, hoje é conversa, hoje é arrasta a cadeira, chega aí, participe também. Então não tenho como objetivo hoje desativar comentário não. Pega uma cadeira e arrasta e puxa o assunto também. Léo, é, eu sempre gosto do Salmo primeiro. O Salmo primeiro tem dois focos de atividade que são bem difíceis de fazer. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro bloco de coisas para fazer. Hiper difíceis.
caramba, como é difícil você fugir do pecado, você não andar no caminho do pecado, você não sentar na roda. Rapaz, é difícil porque tudo isso é muito atrativo, principalmente no mundo que a gente vive. Uhum. É, Então, isso é muito difícil fazer isso. Ponto. Como conseguir isso? Difícil. Depois tem outro bloco. Ele diz assim, que é o bloco do meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Uhum. Brother, ler Bíblia de noite e meditar nela é muito difícil. Eu tenho dois blocos de coisas muito difíceis. Fugir do pecado, se aproximar das escrituras. Como isso é possível? Porque tem um conectivo ali no meio. E qual é o conectivo? Antes o seu prazer. Exato. A palavra prazer faz toda a diferença. É possível ao cristão desenvolver um prazer, desenvolver uma alegria em ler Bíblia, em meditar na palavra do Senhor dia e noite, e prazer em fugir do pecado. Cara, é possível ter prazer em fugir do adultério, em fugir da fornicação, em fugir da pornografia. É possível ter prazer em meditar na lei do Senhor dia e noite. Por favor, nos ilumine, amigo do livro. Quem sou eu, meu amigo? Olha, gente, eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu tenho um grande desafio. Quando eu vou pregar e o Douglas está na igreja, eu fico, cara, por que você veio no culto? Agora, quando eu vou explicar sobre Bíblia pro cara que me ensinou a ler Bíblia. Então, assim, eu confesso que é uma dificuldade muito grande. Mas eu vou tentar, meu Nada, amigo, fique à vontade para me corrigir, porque eu quero crescer, quero aprender com vocês que estão nada. mais longe na fé aí. Cara, eu vejo que é assim, uma resposta que, na verdade, vai ocasionar em uma outra resposta. Ter prazer na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus, eu percebo que, antes de mais nada, revela que todo ser humano tem um vácuo. Já dizia Agostinho que todo ser humano tem um buraco dentro de si, que só cabe Deus dentro dele. E eu acho que qual que é a grande questão para eu fugir de qualquer tipo de pecado? Eu me deleitar na palavra do Senhor. Então, assim, dentro de mim tem uma angústia. Dentro de mim tem um desejo que de estar satisfeito. Desde a queda lá atrás, Gênesis 3, o homem peca e começa desesperadamente procurar soluções em coisas criadas e deixa o Criador um pouco de lado. Então eu vejo que a perspectiva de vista que nós devemos ter acerca da palavra é que somente aqui nós vamos encontrar prazer verdadeiro, cara. Sabe? Às vezes eu vou aconselhar alguns jovens que estão para casar e aí fica naquela ilusão da área sexual e tal. Eu falo, cara, mano, tenha intimidade com Cristo, velho. Se relacione com a palavra de Deus, que eu te garanto que é muito maior a profundidade de prazer que você pode ter nas Escrituras. Agora, começa sempre com prazer? É lógico que não. Eu lembro, e eu tava até tomando banho, pensando na live, né? As coisas que a gente bateu um papo aqui, e eu lembro um dia que eu cheguei no meu sogro, cara. E meu sogro foi o primeiro discipulador, né? Na verdade, ele era só meu pastor. Aí acabou que eu casei com a filha. Uhum. E Pegou a filha do pastor, que monstro. O ídolo. eu lembro, eu me converti, aí ele falava, não, vai lá em casa, vou te ajudar a caminhar com Cristo e tal. Aí ele começou a me discipular, e acabou que eu... A Ellen também... Conheço a conversa. E eu lembro que eu chegava nele e falava, pastor, eu não entendo, eu tô lendo, eu não entendo o que eu tô lendo aqui e tal. Ele, calma, continua e tal, continua, eu fui continuando. E, cara, chegou um dia que eu comecei a derramar lágrimas, porque eu falava, Espírito Santo, eu não estou entendendo o que o senhor está falando aqui. Não estou entendendo quem que... Olha o naipe, cara. Um dia eu cheguei pro meu pastor e falou, na onde que era a igreja de Filemon? Onde é essa cidade de Filemon? Ele falou, não, é uma pessoa. Aí eu falei, é uma pessoa, meu Deus do céu. E ali eu comecei a perceber ele, na verdade, começou a perceber em mim o quê? Um anseio, cara, uma fome que a gente tem. E eu creio que o Espírito Santo corresponde a isso. É lógico que a gente está trabalhando com uma cultura milenar, cara. São mais de 1.600 anos de escrita, né? O texto talvez mais antigo foi escrito por João, Apocalipse, aqui agora, no ano, sei lá, 85, 87, depois aí você pode falar até melhor do que eu, depois de... O mais novo, você está dizendo? Isso. O mais novo, o menos antigo, sim, por volta de... Então, antes dos anos 90. aproximadamente aí, cara. Agora você vê, são 2.000 anos de distância, mais ou menos, cara. E dentro disso, como que eu vou meditar nessa palavra? E aqui eu creio que eu tenho uma chave para ajudar a galera. Que estudar a palavra de Deus, até o Martin Lloyd Jones fala isso, não é meramente um exercício intelectual, mas é um exercício espiritual, cara.
Então, quando a gente compreende que daqui sai o nosso maná diário, o nosso pão de cada dia, aquilo que transforma o nosso espírito, meu amigo, o anseio que nós temos. E uma das coisas que eu até brinco cedo nas minhas orações, eu falo do Espírito Santo, pega cada tijolinho daqui e coloca dentro do caráter de Cristo que o Senhor está formando dentro de mim. Então, eu oro, pega cada tijolinho, Espírito Santo, e começa a colocar nesse caráter que o Senhor está formando dentro de mim, porque aqui tá. E qual é o maior prazer do homem se não deleitar nas palavras de Deus, cara? Sabe? Eu acho que isso, sem dúvidas, como transformou a minha vida, pode transformar a vida de cada um. Lógico, vai precisar de dedicação e esforço. Quando eu comecei a entender algumas coisas, aí meu sogro um dia foi falar, ele foi dar um culto de ensino e falou sobre Calvino e Armínio. Aí eu falei, mano, agora eu perdi mesmo. Agora eu não vou entender mais nada. E aí, com o tempo, com muita paciência, com alguém me ensinando, me mostrando, me aconselhando, me direcionando, graças a Deus, eu comecei a desenvolver isso. E é engraçado que nossa relação com a Bíblia é uma história de amor, é uma relação, é um relacionamento. E, na boa, o relacionamento, para ser saudável, ele tem etapas, ele tem fases. O queimar etapas é um dos segredos para você ter um relacionamento malfadado, você ter um relacionamento trágico, você ter um relacionamento falido. É como o cara que está aprendendo a dirigir e quer correr. Sabe? É o principal erro de quem está aprendendo a dirigir, é que quer correr, o cara alopra. Não, relação com a Bíblia é uma relação de amor, é uma relação de passos, de conhecimento, de se dar a conhecer. O Dietrich Bonhoeffer fala uma frase que eu acho muito interessante, que é: nós devemos aprender a ler a Bíblia não somente a nosso favor, mas principalmente contra nós. Exato. E o que ler a Bíblia contra nós faz? Um dos principais desestimulantes para quem faz academia, para quem começa a malhar, é você malhar e não ver resultado, não ver mudanças. Às vezes olha no espelho, pô, tá a mesma coisa, a banha tá ali, o pneu tá ali, irmão, 2 semanas você desanima. Aí por isso muita gente quer o veneninho, o remedinho ali que dá um up, que faz o negócio mudar. E isso, obviamente, acelera situações, acelera mudanças, mas isso interrompe processos. E isso acaba com o ecossistema do seu corpo. Ele sabe disso. A Bíblia é a mesma coisa. Quando é que a Bíblia começa a, de fato, gerar resultados em nosso corpo, em nossa alma, em nossa existência? Quando você começa a usar a Bíblia de forma confrontativa, de forma combativa, quando você começa a combater você. Quando nós usamos a Bíblia para confirmar as verdades que nós já temos na mente, quando eu pego a Bíblia para afirmar aquilo que eu já penso antes, para afirmar meu progressismo, para afirmar meu conservadorismo, para afirmar meu sentimento de partido de esquerda, para afirmar meu sentimento de partido de direita. Uma das coisas que eu sempre falo no curso de interpretação, Léo, é uma frase da Ana Luísa, minha cunhada, de Aninha. Ela diz assim: gente, para quem tem um martelo, tudo vira prego. Exato. Então, quando você tem uma coisa na mão, uma ideia na cabeça e está procurando aquilo, você vai achar. E isso não gera resultado, porque isso te conforma naquilo que você já é. Quando a gente começa a ler a Bíblia para, de fato, nos combater e deixando que as verdades dela confrontem nossas certezas, nossas convicções, isso tende a trazer constantes modificações em quem nós somos. Você começa a ver o resultado a partir daí. E o relacionamento, ele tende a ser muito mais produtivo. Você está deixando agora a Bíblia falar e não impondo palavras na boca da Bíblia. E o louco, né? Eu sempre uso um exemplo do raio-x. E que, tipo assim, quando a gente vai tirar raio-x, né? Geralmente a gente fica lá, exposto à máquina, supomos que for a parte do peito aqui, e aí o cara liga a máquina e vai para trás numa placa de borracha. E ele fica escondido lá, né? Aí um dia eu fui tirar raio-x e eu fiquei, mano, mas então tem perigo esse negócio, porque se o cara tá escondendo e eu tô aqui exposto, corro o risco de acontecer uma coisa comigo. E aí eu peguei e perguntei pro cara, e falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você esconde? Ele falou, não, é que a frequência, a radiação, quando é emitida uma vez apenas no corpo do ser humano, não acontece nada. Agora, como eu estou exposto todos os dias, isso altera o meu DNA. Meu irmão, foi uma cacetada do Espírito Santo em mim. Entendeu? Não. Lê um versículo aqui, fiel essa palavra, não vai mudar. Agora, meu irmão, tá todo dia nessa radiação aqui, cara. Nossa, Deus. Olha, meu irmão,
não tem como o DNA do ser humano ser alterado. É literalmente Nossa. uma nova humanidade, né? Um novo estilo de homem, um novo tipo de homem, né? Conforme o Senhor. É um raio, né, velho? Exato, É um raio que vem ali. exato. Caramba, isso é muito profundo. Eu concordo plenamente. Isso é um tiro na alma, né? O cara pensa. Muita gente acha, Léo, que Deus é uma fada madrinha, cara. E aí você deu uma chance a Deus É, e Deus não te transformou. Nossa, então é mentira. O evangelho é mentira. Não existe transformação, não existe isso. Cara, o evangelho não é. Deus não é fada madrinha. Deus é um ser relacional. Jesus é caminho. Jesus não é vareta mágica. Jesus é processo. Jesus ele se apresenta dessa forma. Então, quando Jesus diz eu sou a porta, aquele que entra acha pastagem e depois sai. Não é que Jesus entra. Não, Jesus é uma porta de variações, de cenários, de mudanças contínuas. Você vai entrar e você pode sair também por Jesus, sabe? Jesus não passa a ser só uma entrada para o mundo de Johnny Quest ou do arco-íris. Não, Jesus é agora um válvula de escape onde você está o tempo todo se relacionando com ele, você está entrando e você também está saindo por ele. É processo, é continuidade, é exposição contínua, é todos os dias. Então esse meditar dia e noite na lei do Senhor é o processo que vai nos gerando as transformações e o resultado dessa malhação que a gente vai se submetendo, dessa radiação que transforma o nosso DNA. Cara, isso é de uma profundidade muito grande. Eu agora fiquei bem abalado aqui. E é Paulo falando, né, cara? Eu esmurro o meu próprio corpo. Então, Ó, assim, nós estamos falando do apóstolo Paulo, cara. Não estamos falando de sei lá, eu. Entendeu? O apóstolo Paulo, cara. Tipo, é um cara que pregava, ele fala, eu estou me esmurrando. Para quê? Para que eu pregando não venha a ser reprovado. Então, assim, existe um combate do meu corpo rebelde contra as verdades eternas. Existe ali uma coisa de tipo, não, mas estabelecer a minha opinião. E, cara, eu dei um labor matinal, né, que é o estudo que eu faço de Romanos, e o Martin Lloyd Jones, assim, eu amo aquele cara, velho. Se tem um cara que queria ter conhecido é o Lloyd Jones, cara. Nossa, eu gosto muito. mito, né? E ele vai falar em Romanos capítulo 1, ali depois do versículo 18 para baixo, lá ele começa a falar da impureza dos seres humanos e da ira de Deus. Só pancada. Não, e aí Só ele fala assim, pancada. ó, os seres humanos abandonaram a verdade de Deus e substituíram pelos seus raciocínios nulos, né? Ou seja, seus raciocínios inúteis. E aí ele fala assim, ó, toda vez que eu e você somos tentados a colocar a nossa opinião acima da palavra de Deus, nós nos tornamos essas pessoas. Eu falei, meu Deus, cara. Então, tipo, quando eu falo, o que é o casamento? O casamento eu acho que é... Não, mano. O que a palavra diz que é o casamento, meu amigo? Quando eu coloco eu acho que é raciocínio nulo, vai acabar em problema. Então, coloco a verdade eterna de Deus, aí sim dá tudo certo. E na boa, eu não tenho nada contra até o achar. Eu acho muita coisa. Mas, meu irmão, diante de uma constatação de uma verdade de Deus, eu continuo achando, mas eu opto pelo que ele me diz. Exato. Sabe? Eu acho que a fé não anula o nosso achismo, a nossa racionalidade, a nossa capacidade inventiva. Acho que não, acho que a gente continua achando. E, e na boa, se alguém perguntar o que é casamento, eu posso dizer, eu acho que é isso. Mas o que eu acho perde toda a importância quando, de fato, a gente constata o que ele estabelece, o que ele pensa e o que ele decreta. Então, o propósito dele, ele vem e se sobrepõe sobre aquilo que eu acho, embora eu continue achando. E eu vou dizer, Léo, várias vezes na minha vida eu já tive ideias melhores que a de Deus. Várias vezes, assim. Nossa, Deus, eu vi a ideia de Deus e não, a minha é muito melhor. A minha é muito melhor. E a fé não está exatamente no você não ter ideias. Não. É você ter ideia, achar a sua melhor do que a de Deus. E mesmo assim, confiar nele a ponto de dizer, embora a minha ideia seja melhor, eu escolho a sua. Exato. Sabe? É esse nível de submissão e de confiança que nos leva a essa situação de entrega, de renúncia, de confiança, de deixar na mão dele e olha, eu faria bem diferente de você. Sabe? Quando você diz perdoe, na minha cabeça um vingue-se faz tanto mais sentido e eu preferia. Mas quando eu leio as suas verdades, aquilo que você diz, para mim parece mais seguro acreditar no que você diz. Sem dúvida. Léo, uma coisa.
ler a Bíblia é muito chato. Isso é uma constatação. Não negue isso, porque você não vai ter forças. É tenso, velho. Ler a Bíblia é uma tarefa tensa. E eu digo principalmente para as pessoas que estão começando. Eu não me sinto nem um pouco desconfortável em falar disso, em falar isso, inclusive. Monize, ela vai ficar salva assim, viu? Vai ficar aqui no meu. E aliás, é um prazer ter você aqui, minha amiga. Mas vai ficar salva aqui no meu IGTV. Eu me sinto muito tranquilo em falar isso, sobre como é chato de início ler a Bíblia. Porque é uma tarefa científica. Aliás, eu falo sobre isso o tempo todo, eu dou aula sobre isso, ensino métodos científicos, métodos de aproximação para você entender o que está escrito ali. Mas é possível sentir mesmo prazer na leitura, de você desenvolver uma relação saudável nesse sentido, a ponto de aquilo que inicialmente é chato deixar de ser com um processo? Ele falou que nem todo o início não é tão bom quanto o fim das coisas é melhor do que o início, né? Mas esse início é pouco tenso. É possível a gente tornar isso mais prazeroso? E o que você recomenda? Como foi a sua experiência de descoberta da Bíblia e de transformar um negócio que parecia tudo abominação, aberração, um monte de loucura, uma cidade chamada Filemon, em um livro que hoje pauta o seu estilo de vida? Porque a gente sabe, ou a Bíblia é absoluta ou a Bíblia é obsoleta. Ou você combate ela, porque ela é uma loucura que extermina famílias, ou você simplesmente vive por ela, porque se você não vive, você sabe que você está numa perdição. Você não pode ter meio termo acerca da Bíblia. Não existe muro. Ou você tem ela por absoluta e segue, ou você tem ela por obsoleta e combate. Acho que você escolheu ser o lado absoluto. Você escolheu viver por ela. Como é que a gente transforma isso em algo prazeroso que, de fato, diante da importância que esse livro tem? Eu vejo que é um desafio. Eu lembro quando eu me converti, eu fui querer invocar de ler a Bíblia inteira, começando por Gênesis. E assim, foi um baita desafio, porque, cara, não entendia nada. E eu confesso que até que tem coisa hoje que eu preciso ler, reler, porque ainda não entendo a coisa que está passando ali. Você cai em Levítico. Olha o mofo. Se o mofo tiver vermelho, se a mancha tiver branca... Vira chiclete de caveira. Eu nem vi o mofo, gente. Eu nem vejo o mofo. Como é que Deus está falando isso? Mas você que tinha sentido aquilo, né? A base, até vou me arriscar a falar aqui, né? Constitucional da nação de Israel. É por aí. Muito feliz, cara. Que bom, fiquei feliz. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que se eu começasse a ler por Lucas, era mais fácil para mim. Eu começava a entender que o quê? Era um grego que tinha se convertido depois, tinha uma perspectiva de vista diferente dos judeus, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, como todos os autores, todos os escritores da Bíblia, mas eu digo em relação à perspectiva de vista que ele tinha de interpretar cada circunstância. Então eu sempre vejo o livro de Lucas como um TCC. E a partir dali eu comecei a tomar conhecimento. Poxa, se eu estou me relacionando com um Deus, quem é esse Deus? Então, o Deus de Abraão, o Deus abrâmico que nós adoramos, nós, os judeus e os islâmicos, tem uma fundamentação. Então, onde está essa fundamentação? Onde eu posso conhecer mais esse Senhor? Onde eu posso saber se eu estou de fato adorando Ele da forma correta? Onde eu posso saber se eu estou agradando Ele com a minha vida? Então, eu comecei a voltar os olhos para as Escrituras. E aí sim, isso começou a fazer sentido para mim. Mudou numa perspectiva de simplesmente curiosidade e passou mais uma perspectiva de vista de conhecê-lo para que eu possa amá-lo ainda mais, só retribuindo aquilo que ele já derramou em mim. Não digo amá-lo mais porque eu estou lendo a Escritura, mas de tanto conhecê-lo, eu amo cada dia mais. Digo nesse sentido, não no sentido de obra, de ler, por isso eu amo. Aí você já entra na pergunta que a Lori fez aqui agora há pouco, se interpretar a Bíblia, aplicar método de interpretação, tira a essência da Bíblia ou aumenta a sede? E eu posso até começar a responder, e quero que você dê sua resposta também, mas não há como a interpretação tirar a essência da Bíblia, muito pelo contrário, ela resgata a essência que foi perdida pela racionalidade burra, pelo misticismo, pela ausência de pesquisa, pela ausência de diligência. Sempre gosto de citar também aqui, nas lives, nas aulas que a gente faz, o lema de Calvino, o lema da Reforma. Orare et labutare.
Ore e trabalhe. Oração, espiritualidade e diligência. Se você não vai por esse caminho, aí sim você esquece, você perde, você apaga, você neblina toda a essência da Bíblia, porque a essência da Bíblia está na sua descoberta. Salomão já escreveu em Provérbios que a glória de Deus está em encobrir certas coisas, mas a glória dos reis está em descobri-las, em desvendá-las. Então, só na interpretação, só na diligência, só na investigação, só na fome, na sede, há a possibilidade de resgate da essência da palavra. E isso sim aumenta cada vez mais a fome e a sede. E quando você começa a descobrir, você começa a conhecer. Quando você começa a conhecer, você começa a se apaixonar. Quando você começa a apaixonar, você aumenta a intensidade do seu relacionamento. Exato. Não tem como ser diferente. Não, e o conhecimento de Deus que não gera adoração para eles, ele se torna meio vaidade, né? Não sei se você... Nossa, Deus. Tipo, eu conheço a Deus, mas, cara, se isso não te fez cair com a cara no pó, meu amigo, porque conhecer a Deus de fato é João na ilha de Patmos ali, jogado aos pés, fingindo de morto. Então, tipo, e é até uma cena meio cômica, não sei se você já parou pra pensar, você tá diante de Deus fingindo de morto. Tipo, é Deus, Nossa, cara. Deus, que beleza. Você vai fingir alguma coisa, cara. Deus. Será que ele vai acreditar que eu morri? Fingir aqui que vai que Jesus cai nessa pegadinha aqui, né? Mas enfim. Nossa, Deus. E, cara, quando eu comecei, eu até fiz o curso do Bibo também lá. É meio um Neymar do avivamento, né? Exato, exato. Passou na pedra, caiu. E Nossa. comecei a compreender a importância da tradição, cara, para a interpretação bíblica, entendeu? A tradição dos credos. Lógico, existem erros? Existe, mas até a gente tem erro, cara. Então, eu acho que tudo a gente tem que pincelar ali e começar a olhar, pô, não sou o primeiro homem que está lendo a Bíblia. Se eu trouxer uma revelação especial que ninguém teve nunca em 2000 anos, corre-se muito risco de eu estar errado. Né? Não, com certeza. Eu tava... É uma das dicas que eu sempre dou aqui, em estudar a história da igreja, eu sempre indico perfis aqui. Nosso amigo Felipe, que tem um perfil chamado História com Teologia, eu sempre indico o perfil dele, porque o cara ele está até acompanhando aqui, ele sempre traz coisa muito boa sobre a história da igreja, sobre patrística, sobre escolástica, sobre coisas que a gente tem que conhecer para a gente não cometer os mesmos erros do passado, né? Sim. Olhando o passado que a gente molda e programa o futuro. Exato. E é o grande risco, cara. Às vezes a nossa geração, a minha geração, talvez mais especificamente, não, o passado é ultrapassado. Não, cara. Eu acho que a gente tem que olhar para lá, ver erros, ver acertos, filtrar e agora caminhar para frente. Eu estou fazendo um curso, às vezes você até já viu já, né? Comentário bíblico, uma hermenêutica filosófica, do Pondé. Então, o Pondé, muito legal. Eu estou fazendo o curso assim, e assim, ele até chamou o curso assim, A Busca do Filósofo Hebreu. Então ele pega alguns livros do Antigo Testamento e vem construindo uma ideia de filósofo hebreu. E, cara, muito legal algumas perspectivas de vista, porque por ele ser um cético da área da filosofia, ele traz perspectivas de vista que você não enxergou ainda. Mas ele fala algumas coisas que, se você deixar entrar no coração, lá na frente vai criar raiz, vai dar problema para você. Então é sempre isso. Mas peraí, tem inúmeros concílios que foram estabelecidos sobre as escrituras, inúmeros homens de Deus hoje que são estudiosos, devotos da Bíblia, a estudar de fato as escrituras. Então eu posso seguir nessa linha mais segura aqui, entre aspas, que eu creio que seja a tradição aí, de forma nenhuma. Na verdade, eu acho que é um excelente caminho para um avivamento genuíno, é olhar para o passado, reconhecer os erros e mudar a partir hoje. Perfeito. Tem na mão. Muita gente pergunta, vou repetir. Gente, eu indico sempre 3 perfis aqui, de uma galera muito legal. Primeiro, eu indico História com Teologia, o Instagram História com Teologia, tá? Do meu amigo Felipe. Indico o professor Lucas Gesta com G. É um monstro. O cara é absurdo em história da igreja, monstro mesmo. Indico também o perfil da Carol Basso, que alguém já comentou aí. Carolzinha é muito boa em história da igreja. Ela dá umas dicas bem legais também. Ministra cursos na área. Na Escola Convergência também. Tem muita coisa legal. Léo, alguém perguntou aí na caixinha de perguntas quantas vezes eu li a Bíblia. Eu sempre digo uma coisa. Eu li a Bíblia ao todo, hoje, a Bíblia inteira. Eu li até hoje na minha vida só 4 vezes. Por quê?
Depois eu parei de fazer isso. Eu não faço mais leitura inteira da Bíblia. Eu aboli isso da minha vida. Nada contra quem faz, mas para mim não funciona. Por quê? Porque eu percebi que eu estava começando a querer bater metas. Uhum. Então, quando você usa a Bíblia para bater meta, isso é uma perda de tempo, é um desperdício do seu tempo. Porque você não fixa. Você está o tempo todo nadando em piscina olímpica, e eu desisti da piscina olímpica. Hoje eu nado em saltos ornamentais. Eu mergulho, eu aprofundo. Eu escolho, por exemplo, em um mês eu escolho o livro de Ageu. Cara, eu passo um mês lendo o livro de Ageu, o livro de Oséias, livros pequenos, assim, às vezes são mergulhos, mas eu mergulho intensamente para descobrir tudo que tem em Ageu, tudo que tem em Oséias. Para mim, isso funcionou de forma muito mais produtiva. Isso vem dando muito mais resultado, porque eu vim desenvolvendo um laço de profundidade. Eu, lendo a Bíblia 4 vezes, eu ganhei um laço de amplitude, eu ganhei conhecimento sistêmico do que é a Bíblia. Então, eu recomendo normalmente para os meus alunos que leiam a Bíblia pelo menos 2 vezes. Pronto, leu a Bíblia 2 vezes inteira, em 2 versões diferentes, tá? Você leu na NVI, leia agora na Bíblia de Jerusalém, é a minha preferida. Leia na ARA, leia na Nova Almeida Atualizada, leia em outra. Ponto. Depois disso, meu amigo, mergulhe. Dê mergulhos pontuais. Leia. Vou estudar o Evangelho de Lucas. Vou ver o que Lucas tem diferente de Mateus. Por que Lucas é Lucas e não... Por que precisou de mais um Evangelho? Então, tudo isso é muito importante, muito interessante, porque você começa a aprofundar a sua relação com Deus. Tá bom? Mas tem muita gente que nunca leu a Bíblia inteira, creia. Tem muita gente que nunca teve essa curiosidade, essa diligência, essa falta de preguiça, essa iniciativa. Léo, uma das perguntas que a gente mais recebe. Como eu faço? Que dica você dá para começar a ler a Bíblia? Imagine gente que nunca leu. Ou que leu uma vez na infância, faz tempo que nunca leu, esqueceu a boa parte das coisas. Que dica você dá para quem quer ler a Bíblia pela primeira vez? Começa por onde? Pelo silêncio, pelo período interbíblico? Começa por Macabeus? Por onde? Diga aí. O que você acha? Assim, o que deu certo para mim, né? Pegando aí talvez um novo convertido, depois eu volto um pouquinho mais maduro na fé. Eu sempre gosto de indicar, como eu disse, a partir de Lucas, por ser um evangelho de um gentil escrevendo. Aí É meu preferido. Meu evangelho preferido. Eu amo Lucas, cara. Nossa, tanto que o meu filho, eu até falo para ele, quando a gente tiver um filho, vai chamar Teófilo. Que massa. Pra ele achar que foi escrita a carta para ele, cara. Ó, você entendeu aí? Que show de bola. Quando seus pais pensaram, Saulo. Boa iniciativa. Então, eu costumo indicar por Lucas, aí a pessoa vai até Apocalipse, então pega Lucas, vai até Apocalipse, leia ali, como você disse, pegando uma área horizontal, vamos dizer assim, da Bíblia, ter um conhecimento mais abrangente. Depois eu indico que ela volte, leia os evangelhos novamente, e aí ela comece lá atrás uma leitura aí. Só que qual que é a grande questão? No começo, eu acho que é bom a pessoa, tipo, hoje eu vou ler 3 capítulos. Porque senão, às vezes, ela se perde ou então ela se frustra. E lógico, pensando nisso, porque o lance todo nem é ler, é eu chegar no final da página e falar, eu vou resumir aqui brevemente o que eu acabei de ler. Eu li que o apóstolo Paulo Show de bola. Sobre isso, li que Pedro falou, que João falou. Tá, então beleza. Agora, no finalzinho da página, eu sei que eu não perdi tempo fazendo essa leitura. No final da página, realmente, eu li. Então, talvez eu faria sim, né? De Lucas até Apocalipse, retornaria nos evangelhos, leria os 4 evangelhos novamente e voltaria para Gênesis. Aí sim, eu leria aí a Bíblia toda, se isso for à disposição de coração da pessoa. Agora, um mais velhinho na fé, e ele quiser ler a Bíblia por completo, eu costumo começar por Gênesis ali, porque eu sou meio sistemático, cara. Eu, assim, se tá primeiro livro ali, então eu vou no primeiro, aí eu vou no segundo, aí eu vou no terceiro, aí eu vou no quarto, eu vou indo meio que assim. Não, eu acho bom também. Uma coisa que funcionou para mim. Eu peguei uma vez numa biblioteca, uma Bíblia que eu quase faço uso capião dela, mas depois eu devolvi. Mas depois de eu ter lido 2 vezes a Bíblia normal, eu peguei uma Bíblia em ordem cronológica, tá? Da Edições Vida Nova. Isso, para mim, foi muito bom. Eu indico também aos meus alunos. Se você vai ler a Bíblia 2 vezes, leia a primeira normal, uma versão que você goste. Eu leria pela NVI, principalmente se você nunca leu a Bíblia,
pegue a NVI. Para mim, é a melhor, é a mais. É uma Bíblia que eu tenho uma tradução boa, que eu gosto da tradução, e dá prazer em ler NVI. Principalmente por uma coisa, você entende. A NVI é uma linguagem atual, uma linguagem bem sistemática, bem sistematizada, e utiliza manuscritos que eu gosto. Tá? Isso aí é um pouco de crítica textual, mas vamos lá. E é uma Bíblia legal. Depois você lê, pegue ou da CPAD ou da Vida Nova, são Bíblias boas, em ordem cronológica. Cara, é muito legal. NTLH não use não. É boa assim, às vezes você quer colocar um apoio, colocar alguma coisa por cima, ela é boa para isso. Mas para ler eu não recomendo não. NTLH é nova tradução linguagem de hoje. É uma Bíblia que não é legal, tá? Colocar um abajur. Um abajur por cima, você quer colocar um copo de água, assim, um chazinho por cima, ela é boa para isso. Mas vamos lá. É uma tradução ruim, gente. É só isso, tá? Ela é muito criticada, sobretudo em ambiente acadêmico. Mas ler em ordem cronológica você tem uma nova visão, porque você sabe que a Bíblia ela tem uma arrumação temática e não cronológica, tá? Tem aplicativo de Bíblia cronológica, nunca pesquisei. Pode ter, mas eu nunca vi. Mas deve ter. Hoje tem aplicativo para tudo. Então, mas eu nunca vi. Dá para comprar. A NVT é boa. Eu prefiro a NVI, mas a NVT é boa também. Não é ruim, não. Então, eu acho que é um bom traço para isso. Léo, quantas vezes você já leu a Bíblia na vida inteira? Assim? Eu sei que você tem suas metas de disciplina, e isso não é ruim, mas faz inveja pro pessoal aí. Diz aí quantas vezes você já leu. Cara, pior que no ano passado, eu acho que assim, contando, eu tenho 9 anos de conversão aí, eu devo ter lido umas 6 vezes a Bíblia completa. Ah, legal, É que, legal, já leu mais que eu. não, é que no ano passado, assim, eu dei uma de louco, aí eu li 2 vezes no ano, né? E mais o Novo Testamento algumas vezes. Mas acho que na vida inteira umas 6 vezes, assim. Ó, gente, o pessoal está perguntando sobre traduções. Gente, eu dei uma aula inteira só sobre tradução, material de apoio e aplicativos na semana passada. Tá lá no Telegram. Me manda um direct que eu mando o link do grupo Telegram, você vai lá, você vai achar todas as aulas. Tem uma das aulas que eu dei que é só sobre traduções. Melhores traduções, melhores aplicativos e material de apoio para fazer uma boa exegese. Eu indiquei tudo isso, ainda disse quais eram os melhores. Um ano depois que a gente vai fazer isso. Você diz que tem 9 anos de convertido, de evangelho, certo? Como é que foi? Como é que você se sentiu seguro dizer assim, por exemplo, eu conheço a Bíblia o suficiente para pregar, para ministrar, para limpar o chão da igreja? Quando é que isso veio para você? Como é que você? Porque para mim é difícil dizer, Léo, porque eu nasci num lar cristão. Eu sempre digo, eu não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura. Mas pouco tempo depois eu estava lá na igreja, né? Então eu nasci no hospital, mas estava ali 15 dias depois dentro da igreja. Assim foi tudo muito usual para mim. Com 15 anos eu estava no púlpito, cara, pregando e muito despreparado, muito cheio de erros, cheio de loucura, vaidoso com uma beleza. Mas assim, foi muito automático, então não me lembro como foi esse processo para mim. Você que veio para a igreja um pouco mais maduro, pode dizer isso com mais propriedade. Gente, Léo tem uma tatuagem do tamanho de um dinossauro na batata da perna da torcida jovem do Santos. O cara era hooligan. O cara era brigão, meu irmão, de estádio. Quebrador de murro mesmo. E hoje tá aí pra glória de Deus. Me conta como é que foi a partir do momento que você sentiu, caramba, eu posso ministrar, eu posso compartilhar, eu tenho algo a compartilhar. Como é que foi isso para você? Que sentimento foi esse que você teve? Cara, é um grande desafio. Eu confesso para você assim, que às vezes quando a gente começa vou dizer assim, subir no degrauzinho ali um pouco do intelectualismo bíblico, talvez até veja um pouco de pompa, né? Esse pouco de orgulho e arrogância, mas aí eu assisto o Subirá, assisto o Hernando Dias Lopes, aí acaba. Eu falo, Tenso, né? voltei para o lugar aqui de origem, então. Mas eu lembro que assim, a primeira palavra que eu dei, né, lá no culto da igreja, do pai da Ellen, chamava palavra de amor. Era uma palavra de amor que algumas igrejas chamam de palavra da família, né? Que é aquela que é Hum, entre adoração ali, entre louvor e adoração.
É quase que uma oportunidade, né? Isso, é só para falar, deixa o irmãozinho falar. Você tem que dizer no final, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, Exato. senão não volta, né? E meu sogro é de linha assembleana, meu amigo, tem que falar. Não. E assim, eu subi e eu li o versículo e desci, entendeu? Super nervoso, ansioso, cara, preocupado e tal. E eu sempre fui um cara que, infelizmente, tive esse mau hábito de me comparar com os outros. Então eu sempre falava lá, cara, poxa, fulano de tal, ó, sabe muito mais que eu. Nossa, fulano de tal sabe muito mais que eu. Eu percebi que eu comecei a ficar doente com isso, cara. E aí, 3 anos atrás, que eu comecei a caminhar junto com o Dô, e o Douglas começou a orientar, cara, não, você não pode se comparar. Você tem que comparar com você mesmo. E aí, tipo, é osso, cara, porque eu tenho o Douglas, o Thiago, o Arthur no altar aqui. Meu amigo. Entendeu? Então, Val. e Val, a Val, esqueci da Val, mano. Então, assim, agora a gente tem uma irmã que chama Irmã Márcia. Cara, a mulher, ela tem 70 e poucos anos. É uma Bíblia andando, cara. De verdade. Olha, fantástica, fantástica a Irmã Márcia. Ela era casada com um desembargador. Olha que legal, ela faleceu. Legal. Mas enfim. Então, assim, hoje, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, talvez um dos pontos que eu me apoio é assim. Hoje eu vou falar desse texto aqui, é o texto que eu estudei, é o texto que eu orei e eu pedi para o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo me entregou aquilo e que eu entendi de Deus que era para falar nessa noite. Se a pessoa vier me perguntar algo sobre predestinação de rápido assim, que eu não tenho uma pronta resposta, é lógico que eu vou falar, cara, não sei. Preciso pesquisar, preciso sentar, preciso estudar. Porque, cara, compreender todas as escrituras eu vejo como um grande desafio. A gente pega a cultura dos judeus, principalmente o Antigo Testamento, apesar de ser muito mistificado, no sentido de, é muito difícil entender. Na verdade, vai um pouco mais de esforço aí, né? Mas eu me senti preparado, cara. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a compreender que existia coisas específicas que Deus falava comigo no texto, e aí eu sentia que aquilo era de Deus, e eu primeiro compartilhava com as pessoas que estavam ao meu lado, então eu falava, ó, cara, Deus falou comigo nesse texto aqui, o que você acha? Falou assim, a pessoa falava, não, cara, legal e tal, mas olha essa perspectiva de vista também, né? Porque vai que eu falasse uma heresia, eu preferia falar para 3 ali, 2 que era mais perto de mim. Boa. Então, depois disso, eu comecei a perceber qual era a linha que eu estava entrando, qual era a forma. Eu comecei a assistir muita pregação, ver os homens pregando, homens maduros do que eu, ver mulheres maduras do que eu pregando, expondo as escrituras. Eu sou apaixonado, cara, na pregação expositiva. Eu amo o Hernandes Dias Lopes. Nossa, gosto muito do estilo de pregação dele. E aí eu comecei a compreender, cara, não vou ser esses caras. Eu fui vocacionado para ser eu. Então, diante desse texto, o que Deus falou comigo? E eu vou compartilhar ali. No começo, meu amigo, foi uma catástrofe. Começava com nada e finalizava com menos nada. Depois, eu creio que a gente vai desenvolver o tempo. Agora, segurança, de fato, eu confesso para você que até hoje treme minha perna, sabe, cara? Subir no altar. No dia que eu perder isso, eu me interne. Exato. Eu acho que é um desafio. Não, não quero perder. Não tenho interesse nenhum em perder isso. É um desafio muito grande. E até hoje, às vezes, eu vou dar uma palavra e fico, cara, não tô preparado ainda. Mas eu vou porque é graça. Então, eu subo. Um dia eu vi o Felipe Niel, né, um teólogo também, falando que o Spurgeon subia os altares ou as escadas do púlpito dele, falando, eu tenho Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo. Eu vou nessa linha do Spurgeon. Já ouvi isso. Isso, para mim, também fez toda a diferença. E assim, essa humildade... Se o Spurgeon falou, tá certo, cara. Então, assim, nem precisa confiar na Bíblia, que é certeza que tá certo. Podia colocar na Bíblia só porque o Spurgeon falou, né? Spurgeon falou. Mas é mais ou menos nessa linha aí, cara. Mas Não, eu também acredito que a humildade é um caminho para isso. Para você saber que nem tudo depende de você. Douglas sempre repete isso. Que a verdadeira humildade não é você pensar muito de si. É você pensar muito em si. Você ter essa consciência de que tudo o que vai acontecer ali depende de você. De que o culto depende de você. De que a salvação das vidas depende de você. Trazer para você essa responsabilidade é o maior fruto da falta de humildade, da arrogância que um pregador pode ter, que algum servidor, eu não estou falando só da pregação, né? Estou falando do púlpito, estou falando do trabalho da portaria, porque até para uma portaria, até para uma atitude de assistência pós-culto, exige de nós o conhecimento da palavra, exige de nós uma empatia com o pecador que só a Bíblia vai nos oferecer. Só o bom conhecimento das Escrituras pode proporcionar. Então,
essa humildade é o caminho necessário, é o caminho da cruz que a gente precisa passar para, de fato, desenvolver isso. Uma pergunta, Léo, só uma coisa, eu tô sem relógio. Quanto tempo a gente ainda tem aí? Rapaz, Que horas são aí? eu ouso dizer também que eu tô sem relógio. E, aliás, eu apertei minha tela, ficou escuro aí, cara. Ficou. Acho que você desligou a luz, não sei. Não, eu fiz alguma coisa errada aqui, mas tudo bem, cara. Estamos nós dois sem relógio. Então, qualquer hora a live acaba e vai ficar uma beleza. Eu não tô nem aí. Eu tô aqui tranquilo. Fique à vontade, amigo. Como eu passo a madrugada com a gente conversando aí. Mas, deixa eu te dizer. Ó, ficou mais escuro ainda a É, sua tela agora, viu? ah, sei o que eu fiz aqui, gente. Meu pecado. Eu não sei mexer nada com tecnologia. Tá tranquilo. Acho que ainda dá pra te ver. Tá, Você tá caminhando pra escuridão, cara. Acho que tá perdendo a salvação. que horror. Mas vamos orar por sua vida. É, Léo, uma das coisas que a galera pede muito não é só difícil começar a ler a Bíblia, mas estabelecer uma constância. A constância na leitura bíblica é um dos principais problemas. Fala pra gente aí como é seu devocional, como é que você trabalha isso. Você é um amigo do livro, cara. Você tem uma bandeira. Não, e isso é bem, bem bonito, mas é uma bandeira sua. Você está você tá mostrando ao Brasil, através do seu trabalho, olha, é um trabalho maravilhoso, uma relação que o brasileiro, de fato, não se habituou a ter. Uma relação de amizade com livros, de amizade com a leitura, de amizade com a educação, nesse sentido, de forma muito ampla. Sobretudo no ambiente espiritual, no ambiente congregacional, no ambiente cristão. Como é seu devocional acerca da leitura? Como é que você não desiste amanhã de ler a Bíblia de novo? Sabe como é que isso funciona para você? A gente sabe que não tem fórmula mágica. Dizer só leia, tá, tudo bem, isso eu já sei. Mas me diga uma coisa que vai animar a galera aí, vá, por favor, faz aí. Cara, eu vejo que é um grande desafio. Mano, deixa eu só pedir um favor. Tenta só um minutinho desativar os comentários, só para eu tentar clicar na minha tela aqui de novo, por favor. Tá, pera aí, eu vou desativar aqui Só para rapidinho. não ficar muito escuro, senão os irmãos vão achar que eu estou em pecado. Aí, Ah, aqui, ó, eu consegui ativar também ali o tempo que falta. Alguém deu uma dica aqui. agora voltou. Pode liberar os Ó, comentários aí. vou liberar os comentários, eu gosto de Olha, ativar. tem, gente, viu? Confessei Pronto. que Deus me perdoa. Ah, já tô com a tela aqui certinho com o cronômetro pra mim. Pronto, alguém deu uma dica aí pra clicar no ao vivo. Melhor dica. Essa galera aqui é top. O resto, você já sabe. A gente tem um santo aqui, né, no Desascope que chama São Wesley. O Wesley, meu amigo, ele é o cara desse negócio. O Wesley, ele faz brotar o que precisar. É santo pra mim também, já me ajudou muito. Cara, Ele não é um macaco gordo, mas já me quebrou muito galho. não, ele é muito bom, cara. O cara é um monstro. Agora que virou pai, ele tá voando, meu amigo. O menino tá feliz demais. Então, o desafio da constância do devocional, eu faço mais ou menos assim. Ele é bem flexível, sabe? Não é engessado. Mas geralmente eu tenho um período mais longo de oração. Por quê? Como eu tenho facilidade com a leitura, o Douglas, no discipulado, me deu essa dica, esse conselho. Puxa para o outro lado, então. Puxa para o lado da oração, puxa para um lado do louvor, da adoração cantada ali, entre aspas, né? Muito entre aspas, espero que o pessoal entenda, mas com um pouco de emoção. Por que acontece? Quando eu pego as escrituras, cara, eu vou embora lendo porque eu gosto de ler, eu sou um cara mais sistêmico, sou um cara mais racional, então é mais fácil para mim. E aí o que eu percebia? Que no devocional da Ellen era ao contrário. Ela só ficava cantando. E, meu amigo, a menina canta muito, então ela varava o dia inteiro se deixando. E aí eu comecei a perceber, cara, então tem que me puxar para esse outro lado para também desenvolver essas duas asas aí, né? Então eu sempre separo um período maior de oração com um período de louvor e adoração ali no meio. Depois eu tiro mais ou menos 40 minutos de leitura bíblica. Por isso que eu levanto, né? O pessoal pode estar pensando, o Léo não trabalha. Trabalho sim, viu, gente? Eu levanto bem cedinho. Então eu tiro 40 minutos aí de leitura bíblica, que vai dar em média ali uns 6 a 9, 10 capítulos ali, às vezes, quando eu estou um pouquinho mais tranquilo, eu consigo ler um pouco mais rápido. E por fim, eu termino com uma meditação, tirando um momento de reflexão sobre aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Você escreve alguma coisa? Você escreve alguma coisa enquanto lê? Eu tenho um caderninho aqui, que é de anotação, só que assim, é algo pessoal, sabe? Às vezes eu escrevo aqui, tipo,
eu te amo, Senhor, e tal, sabe? Algo bem pessoal, assim. Sim. Os estudos Querido diário. tipo um diário. Os estudos mesmos que eu faço, assim, eu gosto de utilizar muito a sistemática do Miller de Erickson e também, de vez em quando, eu utilizo a do Franklin Ferreira, mas de manhã é mais mesmo um período de devocional. Então, assim, eu leio a Bíblia não numa perspectiva de vista de estudo profundo, mas algo para o Espírito Santo me moldar mesmo em relação ao meu caráter e tal. Não penso, tipo, cara, dá para sair uma pregação, dá para sair um vídeo, dá para sair... Não. Eu leio num espírito daquilo que você falou, me confronta, Espírito Santo. Eu quero enxergar aqui a parte podre que há em mim que precisa ser alterada. Então, que as suas escrituras, que é pura, venha mostrar isso para mim. Então, eu sempre divido nessa questão. Agora, sim, a constância, ela tem um segredo. É você ser fiel hoje. Às vezes as pessoas ficam, cara, eu quero ser fiel o mês inteiro. Não, foca no hoje. Eu preciso ser fiel hoje. Todo dia que a pessoa falar hoje, ela tem que ser fiel dentro do devocional dela. Por quê? É um hábito, cara. É uma cultura que tem que estabelecer. Muitos de nós fomos doutrinados em relação a descansar em frente a uma televisão. O que a gente pode ver e analisando friamente é uma mentira. Porque Freud vai falar no livro dele chamado Psicanálise que existe algo na nossa mente chamado de campo neural. Aí Jean Piaget, o pai da pedagogia moderna, vai falar que o nosso campo neural se alterna conforme nós estamos expostos a algum tipo de tecnologia. Então, assim, quando eu falo que eu estou descansando diante da televisão, é uma mentira. Porque quanto mais informação eu recebo, mais eu canso. Agora, qual é a forma que eu mais descanso? Lendo, meditando. E para aqueles que creem, né, conforme a gente crê, ele não fala isso no livro, mas também orando. Então, encontrar literalmente deleite, descanso no Senhor. Cara, isso me motiva a estar todos os dias hoje, pensando hoje. Então, hoje eu sou fiel. Hoje. E o mês que vem não vai chegar nunca. Eu só tenho hoje para a gente fazer. Então, eu fico preso no hoje. Aí eu, graças a Deus, consigo... Muito bom. Muito bom, Léo. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre a relação da Bíblia com os filhos. É correto eu obrigar meus filhos a ler a Bíblia? Olha, vamos lá. Qual é a minha experiência? Eu tenho um filho de 1 ano. Desde os 5 meses de idade, a gente começou a ler para ele. A gente começou há 4 meses, a gente começou a leiturinha de noite. E todo dia tem leitura aqui em casa. Antes de dormir, faz parte do nosso ritualzinho ali, e a gente vai desenvolvendo a leiturinha. A Bíblia diz o seguinte, que você deve inculcar, não é obrigar, mas é inculcar a palavra na mente dos seus filhos. E falar sobre a lei quando você estiver sentado, quando você estiver pelo caminho, quando você estiver deitado. O tempo inteiro você vai trazendo a Bíblia para o ambiente da sua casa. Quando a gente faz isso, eu espero não ter que obrigar meu filho a fazer isso. Por quê? Porque quando a gente liga um desenho, os desenhos, em sua grande maioria, falam sobre mensagens bíblicas. Eu indico, por exemplo, você tem filho, eu indico um ministério que é o Minha Vida é uma Viagem. Gente, é espetacular, é Bíblia cantada. Fora o Três Palavrinhas, que é mais conhecido, mas o Minha Vida é uma Viagem me apaixona. Desenhos bem feitos. O Coral Preciosa Semente, do amigo meu Pedro Rodrigues, é espetacular. Então a gente faz isso para inculcar a Bíblia, para que aquilo fique parte da essência, da vivência dele. Então quando a gente obriga aquilo, você torna uma relação de imposição e você corta o elemento prazer. Mas quando você inculca, quando você torna aquilo, quando você mostra para ele que a vida dele não existe fora daquilo, que aquilo faz parte da essência do dia a dia, da natureza, do cotidiano, da existência dele, aquilo tende a deixar de ser verbo, deixar de ser palavra, deixar de ser palavra solta, ordenança, e passa a ser carne, passa a ser essência, passa a ser natureza, passa a ser algo parte dele. Léo, nós temos 1 minuto. Eu queria sua saudação e um conselho final para todo mundo aí, porque a live passou voando e você foi uma companhia espetacular. Por favor, saude-nos e se despeça com a bênção apostólica aí, vai. É isso. Cara, agradecer você pela confiança, obrigado de coração. Conta comigo aí, nós somos uma família. Conta comigo de verdade, eu e a minha casa estamos completamente à disposição de vocês aí de Salvador. É um amor, assim, indescritível. Quero agradecer a galera, cara,
que participou com a gente até agora aqui. Eu não tenho nem palavras para descrever esse momento para mim, poder participar de uma live com um cara que me ensinou a ler a Ah, Bíblia, pobre eu. ensinando. Eu acho que uma reflexão que eu posso deixar é aquilo que... 20 segundos. Hã? 20 segundos. Tá acabando. Cara, então eu vou deixar uma reflexão rápida. Leia a Bíblia com ou sem vontade, porque ela transformou minha vida e com certeza vai transformar a de vocês também. Que maravilha. Léo, obrigado. Te amo. Gente, um beijo no coração.